Olá, alunos e alunas, estamos aqui novamente para falar sobre a aula da professora Janete, que ela já falou com vocês durante a semana. Nós vamos falar sobre verbos, tempos simples, do modo indicativo. Então vamos lá. Aqui para a gente iniciar, tá? Apenas uma recordação, né, sobre verbo. O nome verbo vem do latim, tá, gente? Então, a palavra em latim seria verbum e significa palavra. Ele passou a nomear uma classe de palavras porque os romanos, assim como os gregos, consideravam o verbo um termo essencial da oração. Aqui nós temos uma definição de verbos, tá? O verbo, ele pode ser de ação, de estado ou fenômeno da natureza. Um exemplo do verbo em questão da ação, ó, os empresários reuniram-se com o governador. Então aqui, ó, é um verbo que significa uma ação. Agora um verbo que nós vamos ter uma definição de estado, ó. Meus amigos estavam preocupados, tá? Fenômeno da natureza. Chove muito nessa região, certo? Então, nós temos essas três definições aí. O modo, certo? Indica como o enunciador pretende que o processo verbal que ele enuncia seja percebido pelo interlocutor, que é o leitor. Então, nós temos um modo indicativo, subjuntivo e um modo imperativo. Vamos lá, um exemplo. No modo indicativo, a atitude da pessoa que fala, ela é de certeza diante do fato, tem completa certeza. E nós temos os tempos, o tempo presente, pretérito, que é o passado, e o futuro. Então vamos lá. Olha aqui um exemplo do presente, do modo indicativo. O rosto da Roberta é muito lindo. Gosto de livros que falam de criança. Está no presente. Pretérito. Meu avô montava a cavalo. Minha prima sempre morou na cidade. Quando a mamãe chegou de viagem, eu já lera o livro todo. Agora o futuro. Afirmo que eu me lembrarei de tudo que passou, certo? Então vocês perceberam, gente, que existe aí uma certeza, né, na fala. Agora nós temos o modo subjuntivo. A atitude da pessoa que fala é de dúvida diante do fato. Indica uma posição de incerteza. A ação é expressa como uma possibilidade. Exemplo, espero que um dia ainda escreva a história de minha irmã. Se eu soubesse que a história era tão linda, teria escrito um diário. Então, vocês percebem aí a incerteza, certo? Agora, o imperativo, que é o modo, né? A pessoa que fala dá uma ordem, certo? Oferece um conselho ou faz um pedido. Então, olha só. Fique tranquilo, tudo dará certo. Visitem o estande da editora Rosa dos Ventos. Não coloque o brinquedo em superfície de metal. É um modo imperativo. O que são as formas nominais? São aquelas que não apresentam flexão, a desinência de tempo, modo ou número. Geralmente aparecem junto com outro verbo, que é a locução verbal. Então, nós temos lá o infinitivo, que é falar, terminando, ó, ar, né? Atender, arranjar. Tem o gerúndio, tocando, e o particípio, encrencado, certo? São as formas aí nominais dos verbos. Os verbos dividem-se também por três conjugações, caracterizadas pela terminação do infinitivo em. A primeira conjugação, os verbos terminados em ar. Exemplo, amar, saltar, cantar. Segunda conjugação, verbos terminados em or. Escrever, viver,
terceira conjugação. Verbos terminados em ir, partir, dormir e sentir. Certo? É isso, pessoal, que eu trouxe para vocês, para acrescentar, né, para ajudar aí na aula da dona Janete. E espero que vocês estejam firmes nos estudos, não desanimem, continuem, tá, pessoal, estudando, fazendo as atividades e nos chame pelo WhatsApp se for necessário. Até a próxima aula e muito obrigada!